Imagina trabalhar em um lugar tão secreto que o próprio governo nega a sua existência. Um local escondido no meio do deserto de Nevada, guardado por segurança armada, protegido por camadas e mais camadas de sigilo, e onde o que você vê ali pode mudar tudo o que você sabe sobre o universo. Agora imagine que um homem tenha quebrado esse silêncio, arriscado sua vida e sua reputação, para contar o que viu dentro desse lugar proibido. Esse homem é Bob Lazar, e esta é a história dele. Bob Lazar surgiu para o mundo em 1989, quando apareceu em uma entrevista na televisão de Las Vegas. Ele não mostrou o rosto, usava um nome falso e dizia que tinha trabalhado em um setor ultra secreto da famosa Área 51. Mas não na base principal, e sim em um anexo chamado S4. Segundo ele, era lá que o governo americano guardava naves alienígenas recuperadas e tentava fazer engenharia reversa para entender a tecnologia. Bob contou que havia sido contratado como físico para analisar sistemas de propulsão e logo no primeiro contato percebeu que aquilo não era tecnologia humana. Ele descreveu máquinas com formato de disco, sem juntas, sem rebites e com um metal liso e leve, que parecia quase orgânico. O mais impressionante, segundo ele, era o motor. Não havia hélices, turbinas ou nada que lembrasse um motor convencional. O que havia era um reator alimentado por um elemento químico que, na época, nem sequer era reconhecido pela ciência. O elemento 115. Segundo Lazar, o elemento 115 era a chave para o funcionamento dessas naves. Ele dizia que quando esse elemento era bombardeado com prótons, gerava uma reação capaz de distorcer o espaço-tempo, criando uma espécie de bolha gravitacional ao redor da nave. Dentro dessa bolha, as leis da física que conhecemos deixavam de se aplicar. A nave não se movia empurrando o ar ou o espaço. Ela simplesmente caía para dentro de dentro. Onde queria chegar? Como se dobrasse o caminho até o destino. Lazar afirmou que o governo possuía pelo menos 9 dessas naves, algumas em perfeito estado, outras danificadas, e que o trabalho dele era tentar entender o sistema de propulsão. Mas havia um nível de segurança tão extremo que cada cientista só podia acessar um pequeno pedaço do projeto. Assim, ninguém sabia tudo, e apenas poucas pessoas tinham a visão completa. Ele descreveu que a segurança da base era quase sufocante. A entrada exigia múltiplas checagens, e ele mesmo teve que passar por scanner de mão, que media a distância entre os ossos. Algo que na época parecia ficção, mas depois, décadas mais tarde, foi confirmado que dispositivos assim realmente existiam. As revelações de Lazar caíram como uma bomba. A Área 51 já era alvo de rumores e teorias, mas ele foi o primeiro a dar detalhes tão específicos e a falar com aparente conhecimento técnico. O público ficou dividido. Para alguns, era a prova definitiva de que o governo escondia a verdade sobre os OVNIs. Para outros, era apenas mais um contador de histórias tentando ganhar fama. Logo após suas declarações, documentos e registros da vida de Lazar começaram a desaparecer. Ele dizia ter estudado no Instituto de Tecnologia da Califórnia e no MIT, mas nenhuma dessas instituições tinha registros dele. Seu histórico de emprego em laboratórios também sumiu. Lazar alegava que isso era parte de uma campanha para desacreditar sua história, apagar sua vida profissional para que ninguém acreditasse nele. Apesar disso, alguns pontos curiosos pareciam dar crédito ao que dizia. Por exemplo, quando ele falou do elemento 115, 1989, ele não existia oficialmente na tabela periódica. Somente em 2003, cientistas russos conseguiram sintetizar o moscóvio que recebeu o número atômico 115.
Mesmo assim, a versão estável descrita por Lazar, capaz de alimentar naves, ainda não foi reproduzida na Terra. Lazar também afirmou que a tecnologia que viu era tão avançada que parecia mágica. As naves não tinham controles visíveis, nem fios, nem soldas. Era tudo moldado de uma peça única, e o interior parecia responder à intenção do piloto, não aos comandos mecânicos. Ele relatou ainda que, durante um teste de voo, viu uma dessas naves levantar silenciosamente, fazer movimentos impossíveis para qualquer aeronave humana, e depois desaparecer no horizonte, sem barulho, sem rastro, sem calor detectável. Após vir a público, ele disse ter sido seguido, sofrido ameaças e até ter sua casa invadida. Ele acreditava que o governo queria intimidá-lo ou talvez até eliminá-lo para impedir que falasse mais. Por isso, decidiu contar tudo de uma vez. Na esperança de que, se algo lhe acontecesse, o mundo já soubesse a verdade. Os críticos, no entanto, afirmam que Lazar nunca apresentou provas concretas e que há inconsistências no que ele disse. Alguns argumentam que seus conhecimentos científicos têm falhas. Outros que ele inventou tudo baseado em rumores já existentes sobre a Área 51. E ainda há quem diga que o próprio governo poderia ter plantado a história para distrair o público de projetos militares secretos. Mesmo assim, 30 anos depois, o nome Bob Lazar ainda é lembrado sempre que o assunto é vida extraterrestre. E a Área 51 se tornou um símbolo cultural, em grande parte por causa das palavras dele. O mais intrigante é que algumas coisas que ele disse e pareciam absurdas na época, com o tempo ganharam respaldo indireto, como o scanner de mão, o próprio elemento 115 e a confirmação de que a Área 51 existe e é usada para testes ultra-secretos. Bob Lazar vive uma vida discreta, dono de uma pequena empresa de suprimentos científicos e raramente concede entrevistas. Mas sempre que fala, mantém a mesma versão. Sem mudar detalhes, como se tivesse decorado uma mentira com perfeição absoluta, ou como se realmente tivesse vivido tudo aquilo. Afinal, seria Bob Lazar um delator legítimo, um homem que arriscou tudo para contar o que viu, ou um mestre da invenção, que aproveitou um momento de histeria para criar uma das maiores histórias do século? Talvez nunca saibamos a resposta, mas a dúvida, assim como o mistério, continua viva. E você, acredita em Bob Lazar ou acha que tudo não passou de ficção muito bem contada? Obrigado por acompanhar mais este episódio do Ficção Real. Sua audiência e apoio são o que nos mantém trazendo histórias misteriosas e intrigantes todas as semanas. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também ama investigar os segredos do universo. Nos vemos no próximo mistério.